Olá, seja bem-vindo a mais uma aula. Nessa aula nós vamos programar a tela do cadastro de cliente. Então a gente vai fazer toda a movimentação aqui na tela do cadastro de cliente. Bom, então a gente já deixou tudo pronto aqui a tela de cadastro de cliente. Observei aqui que está faltando o botão para a gente buscar o CEP no web service do Correios, né? Então eu vou copiar esse mesmo botão e vamos colar aqui para deixar um botãozinho aqui para quando ele clicar nesse botão, ele vai pesquisar o CEP lá pelo cadastro do correio, ok? Lá pelo web service do correio. Então vamos mudar o nome aqui do botão. BTN Correio. Beleza. Bom, agora vamos fazer primeiro a manipulação aqui da tela, fazer os botões aqui funcionar. Então, programar esses três botões aqui, o de incluir, o de consultar e o de editar, e também ativar ou não esses botões aqui de cancelar. Ativar já as caixas de texto aqui e os botões conforme a seleção de cada botão aqui da nossa barra de ferramentas. Então, se eu clicar no incluir, ele vai ativar todos os componentes, menos o código, que o código é gerado automaticamente pelo banco de dados. Então, no incluir, a gente não precisa abrir o código, o campo código. No editar e o consultar, abrir apenas o campo código, que ele vai consultar primeiro um código, né, para poder abrir no modo de edição ou no modo de consulta, exibir os dados. Okay? O gravar só vai estar ativo quando clicar direto no incluir e o cancelar também. E no modo de consulta e de edição só vai estar ativo o cancelar. Aí a gente vai verificar lá no código, se for o modo de edição, ativar o botão gravar. Ok? Então vamos para o código agora, vou apertar o F7. A primeira parte do código que a gente tem que fazer, eu vou primeiro criar a nossa região de subrotinas, ok? Então a gente vai criar agora a região subrotinas. Vamos criar também a região de variáveis. Bom, eu vou criar um tipo de variável aqui de enumerador, que a gente vai criar ela para saber qual que é o modo de operação que está sendo executado no momento. Por exemplo, se a gente executar, para a gente conseguir verificar, na verdade, se está no modo de inclusão, se está no modo de alteração, de consulta, ok? Se está nesses três modos, ou se ele está cancelado. Ou seja, não está fazendo nenhum tipo de operação. Private, enum, opção, as integer. Eu vou criar um enumerador, na verdade, do tipo integer, tá? Onde a gente vai ter as opções de cancelar, que vai ser igual a 0, o incluir, que vai ser igual a 1, o editar vai ser igual a 2 e o consultar, que vai ser igual a 3. Então eu criei aqui um enumerador. Ele vai me dar essas três opções como se fosse lá abrir uma propriedade. Então eu coloco o nome dele, ponto, e vai aparecer essas três opções aqui, essas quatro opções, né? Cancelar, incluir, editar e consultar. Mas para funcionar isso, agora eu tenho que criar uma variável do tipo desse enumerador opção que eu criei. Então eu vou pôr assim, private int opção. Observe que eu estou mudando o nome, não é o mesmo nome do enumerador. As, e o tipo vai ser esse enumerador que a gente criou aqui. Opção. Tá aqui ele aqui. Tá? Então quando eu vim aqui num evento lá e chamar esse int opção ponto, vai aparecer
essas 4 opções aqui de dentro do enumerador. Okay? Então eu vou conseguir setar se é inclusão, se é edição, se é consulta ou se está cancelado, não está fazendo nenhum tipo de operação no formulário, tá ok? Beleza. Agora, a primeira função que a gente... função não, subrotinas que a gente vai criar aqui vai ser a subrotina para a gente ativar e desativar os componentes do formulário. Então eu tenho aqui todos esses componentes aqui, o TXT nome, o TXT CEP, os botões aqui, que vai ser ativado e desativado conforme a opção selecionada aqui pelo usuário, ok? Então vou criar aqui a sub private sub ativa e desativa, ok? E vou pedir para passar o status as boolean, quer dizer, verdadeiro ou não. Por quê? Como eu deixei todos os componentes como enable false, então eu vou reativar os enables. Como os enables é uma boolean, eu estou pedindo aqui de parâmetro na subrotina para passar um boolean. Então, na hora que eu quiser ativar, eu passo um true aqui dentro do parâmetro, e quando eu quiser desativar todos os componentes, eu passo o false, para não precisar escrever 2 vezes os nomes do componente como verdadeiro e falso, ok? Beleza, então eu vou colocar aqui o sumário, então subrotina para ativar e desativar os componentes do formulário. Então aqui eu passo o parâmetro true, ativa componentes, e false, desativa componentes. Beleza? Bom, então agora vamos começar a fazer o código de dentro da nossa subrotina aqui. Então eu vou ativar todos os campos aqui, menos o campo código, ok? O campo código vai ser diferente. Eu vou colocar assim, se status, que é o nosso parâmetro da nossa subrotina, for igual a falso, então o nosso txt código.enable vai ser igual a status, e o nosso btn pesquisar.enable vai ser igual a status. E os outros eu posso passar tudo fora do if. Quer dizer, eu vou ativar e desativar esses conforme o parâmetro. Eu não vou verificar se o parâmetro é só o falso, só para desativar. Quer dizer que aqui só vai executar se eu estiver cancelando aqui, né? Mudando o status deles para falso. Então, eu vou clicar com o botão direito aqui no nossa guia aqui de código e vou dividir a nossa tela aqui, tá? Então vou dividir aqui na horizontal. Então eu vou conseguir ver aqui a nossa tela de componente, tá? Nosso formulário, nosso design, e vou conseguir também escrever o código aqui, tá? Então eu vou colocar assim, o txt nome.enable vai ser igual a status, txt cep.enable vai ser igual a status, aí eu preencho todos os campos, tá? O btn correios.enable vai ser igual a status, txt endereço.enable igual a status, txt_enable vai ser igual a status, txt_uf.enable status, txt_número.enable igual a status, ok? Txt complemento
.enable igual status, txt fone1.enable igual status, txt fone2.enable igual status. Beleza, vamos ver se a gente não esqueceu de colocar nenhum, não, os dois telefones, número, barra, endereço, CEP, beleza. Então agora eu vou fechar aqui o design, para a gente voltar na tela de código completa aqui. Tá, então eu terminei a nossa subrotina aqui para preencher, para ativar e desativar os componentes. Agora eu vou apertar Shift F7 para voltar o formulário de design e vamos fazer o botão aqui incluir. Então, vou dar 2 cliques aqui no botão. Vamos tirar ele. Sempre a gente dá 2 cliques que ele vem dentro da região que a gente estava trabalhando. Eu não quero que fique dentro da região, tá? A região é só das subrotinas e só das variáveis aqui. Então vamos preencher aqui agora o nosso botão de incluir. Primeira coisa que a gente vai fazer, vai setar o tipo de operação. Então, vamos pôr assim, seta tipo de operação. Então, int opção, que é a nossa variável lá, né, vai ser igual. Aí eu tenho aqui as opções da variável, que a gente criou lá de enumerador. Então, eu posso colocar os tipos aqui dele. Então, eu vou colocar que é incluir. Tá? Então, setei aqui o tipo de operação. Depois, o que a gente faz depois de setar o tipo de operação? A gente chama a subrotina para ativar os componentes. Então, a gente vai pôr assim, ativa e desativa, que é a nossa subrotina. Vou passar o true dentro, que eu quero ativar. E depois a gente desativa os botões de controle, que a gente vai pôr o TSB, incluir, que a gente acabou de clicar, vai ser igual, o enable vai ser igual a false, o TSB editar ponto enable vai ser igual a false, o TSB consultar ponto enable vai ser igual a false. E a gente ativa os botões de controle. Então aqui a gente vai ativar o TSB salvar ponto enable igual a true e o TSB cancelar ponto enable igual a true. Okay? E a gente pode já mandar o foco para a caixa de texto de nome, né? Então a gente seta o foco aqui, seta foco, txtnome.focus, que já vai estar ativo, que a gente já ativou ele aqui, beleza? Bom, agora vamos montar o consultar, tá? Então eu vou copiar aqui o mesmo código, vamos copiar tudo e vamos fazer a alteração aqui do consultar. Então aqui, em vez de ser incluir, vai ser consultar. O consultar, consultar, aí. Ele não chama já direto o ativar, tá? Ele só vai abrir o campo código e o botão de pesquisa, tá? Então aqui vai ficar igual, e aqui eu vou ativar então o txt código .enable igual a true, o btn pesquisa.enable igual a true, e aqui vou jogar o focus no txt código.focus. Agora vamos fazer a mesma coisa no botão editar. Vamos mudar aqui para editar. Só que aqui
o botão salvar não pode vir ativo, tá? E aqui também o botão salvar não vai vir ativo, a gente vai tirar o botão salvar daqui. Então os 3 botões aqui já estão prontos, o de incluir, o consultar e o editar. Vamos parar essa aula por aqui para não ficar muito grande. Na próxima aula a gente vai fazer os outros botões, tá ok? Te vejo na próxima aula.